Olá, meus queridos amigos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que Deus abençoe a sua sexta-feira em tudo que você fizer em nome de Jesus. Pessoal, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21, o Senhor Jesus disse que tem certa casta de demônios que só sai por meio de jejum e de oração. O que eu quero comentar com vocês a respeito disso? O que eu quero meditar com vocês a respeito desse versículo bíblico? No contexto dessa mensagem, chegaram diante dos discípulos de Jesus um homem preocupado com seu filho, na qual o filho dele era lunático, agia como um louco, se jogava no fogo, na água, quase morria afogado, essas coisas desse tipo, sabe? E o pai dele ali preocupado ali com o filho, ele levou os discípulos, mas os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio daquela pessoa que estava lunática, louco. E o Senhor Jesus, vendo o sofrimento ali do filho daquele homem, ele foi lá, repreendeu o demônio saiu. E aí os discípulos disseram ao Senhor Jesus: mas por que nós não podemos expulsá-lo, o mal daquele homem que estava lunático? E Jesus respondeu dizendo: simplesmente essa casta de demônio só sai por meio de jejum e de oração. E pela sua fé, Jesus também lhe falou. Ou seja, o que faz uma pessoa ela não conseguir, trazendo agora para nossas vidas, não conseguir expulsar o demônio da vida dela? O demônio que muitas das vezes traz miséria na vida financeira, a ponto da pessoa comer lixo. Você sabe que chega pessoas a viver desse jeito, mesmo tendo uma casa, comer lixo, ter que bater de porta em porta, mendigando, entendeu? Enfim, essa não é a vontade de Deus, tá entendendo? Uma pessoa sofrer na vida financeira, uma pessoa sofrer na vida sentimental, ela se casou, ela foi traída, ela se separou, se divorciou, agora ela está tentando um novo casamento e está sendo traída de novo. Ou seja, é um círculo vicioso que não muda. Você percebe que não é algo normal. Então, se é o seu caso hoje, não importa qual área seja da sua vida, não importa. Às vezes é sua saúde, não importa qual seja o seu problema. O importante é você entender que tem certo problema na sua vida, você só vai conseguir resolver simplesmente orando e jejuando. Não basta somente orar, você tem que jejuar. Porque quando você jejua, se abstendo de um alimento e se apegando na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, o seu espírito fica mais forte, você fica fortalecida e fortalecido espiritualmente. Então, com a autoridade que o Senhor Jesus ele te dá, você expulsa o mal e o mal tem que sair da sua vida. É inevitável ele não sair, tá entendendo? Então, o espírito da miséria ele sai, o espírito da traição, dos problemas no meio da sua família ele sai, porque Deus ele vai te prevenir disso acontecer, desses males acontecer, porque Deus ele vai te avisar, o mal tá tentando entrar no seu casamento, ele vai falar com você vai entender isso, mas você só não vai entender se o mal estiver, um demônio estiver, por exemplo, armando uma cilada para destruir o seu casamento, se você estiver fria ou frio espiritualmente, tiver com algum tipo de brecha também. Aí não tem como você ouvir a voz de Deus, não tem como você entender o mundo espiritual, o que é que está acontecendo, entendeu? É por isso que existe tragédias, é por isso que existe esses problemas, entendeu? Pessoas que muitas das vezes ela não entende, poxa, por que eu deito a cabeça no travesseiro, mas eu não consigo dormir? E se for o teu caso, você que está me ouvindo, será que esse é o seu caso? Será que você tem insônia? Será que você, quando vai deitar a cabeça no seu travesseiro, você pega no sono logo? Como Davi dizia lá em Salmos, eu me deito e logo durmo, porque o Senhor é que me sustenta, o Senhor é que me abençoa. Davi ele disse isso, entendeu? Mas se você tem insônia, isso não é normal não, porque você está perdendo uma noite que poderia ser tranquila aí, né? Você dormir a noite inteira, entendeu? Mas aí você vive tendo pesadelos, vive acordando assustada na madrugada, você tem sensação
que tem alguém te observando e não tem ninguém no seu quarto. Às vezes você ouve vozes, às vezes você vê vultos, entendeu? Isso não é normal. Você tem que entender que o mundo espiritual ele existe. E você tem que orar, você tem que tirar um tempo. Não importa se a sua vida é corrida, não importa. Você tem que tirar um tempo para fazer o que o Senhor Jesus ele falou. Você quer falar comigo? Feche a porta do quarto, dobre o seu joelho, fala comigo em oração e jejum. E quando você fizer isso, ele vai recompensar a sua fé. Você vai ver, você vai entender que o mundo espiritual ele vai bater em retirada. Ainda que você não veja nenhum demônio, você vai estender as suas mãos, você vai repreender os demônios vão sair da sua casa, entendeu? Muitas das vezes por causa desse ato de fé seu, às vezes não é nem em prol da sua vida que você vai estar orando, mas você vai estar orando em prol da vida de alguém e Deus vai operar também na vida da pessoa de quem você estiver intercedendo, entendeu? Por exemplo, se seu filho ele é escravo das drogas, ele é escravo do álcool, ele é escravo da criminalidade. Se a palavra de Deus ela está dizendo aqui que tem certa casta de demônio que a gente só vence com jejum e com oração, então é inevitável Deus ele não tocar lá no seu filho que estiver nessa vida, entendeu? Ele falou, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro. Se você vai estar orando, se você vai estar jejuando em prol disso, para que Deus com o poder dele, né, na qual diz também que operando ele quem impedirá, se eu não me engano está escrito lá em Jeremias. Você acha que vai ser em vão o seu jejum, a tua oração? Não. Deus ele vai tocar profundamente no seu filho, ainda que ele esteja lá na biqueira, ainda que ele esteja num assalto, não importa. Você tem que crer. O mundo espiritual ele existe, os demônios vão bater em retirada, mas você tem que ter essa responsabilidade. Eu não posso me afrouxar, eu não posso ser mole, eu não posso ser uma pessoa que sou fraca, tá entendendo? Que fico aqui somente naquela oraçãozinha simples. Não, pessoal, tem momento que a gente tem que ir para cima, tem momento que a gente tem que entender que existe uma batalha espiritual e você só vai conseguir vencer essa batalha, essa guerra no mundo espiritual fazendo isso que eu estou falando para vocês. Repreenda o mal, ore, jejue, se consagre, porque é desse jeito que você vai ver a mudança espiritual acontecer na sua vida e automaticamente por causa dessa mudança no mundo espiritual você vai ver as coisas andar, você vai ver a mudança acontecer em todas as áreas da sua vida. Tenha paciência, não tenha pressa. Creia que no mundo espiritual o que importa é que vai acontecer a vontade de Deus, que é essa, que o mal venha bater em retirada. Se você fizer isso que eu estou te falando e não dar brechas para o diabo agir nos teus caminhos, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, fique na paz.